Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Amém. Glória. Louvado seja Deus. Vamos ler o versículo 22, capítulo 8 de João, onde a palavra de Deus ela diz assim: Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Bem, versículo 22 do capítulo 8 de João, certo? Dizia assim os judeus. Então diziam assim os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a resposta, ao pensamento, a ideia, que veio na cabeça dos escribas ao receberem as palavras de Jesus. E eu acho isso interessante porque diante de uma fala tão séria, diante de uma fala tão dura, diante de uma fala condenatória, uma fala de condenação, a gente vê Jesus falando sobre a realidade do inferno para eles, dizendo para eles que eles estão mortos, que eles vão morrer, profetizando a morte deles, falando todas essas coisas para eles. E a resposta deles ser uma resposta tão ridícula, ser uma resposta tão absurda, ser uma resposta tão vazia, e chega a ser uma resposta até de escárnio, Chega a ser um escárnio isso, Eles estão escarnecendo de Jesus aqui, Estão fazendo de Cristo um escárnio. Quando ele fala, será que ele vai se suicidar? Eles estão provavelmente rindo da cara de Jesus, rindo da cara de Cristo, O coração deles estava tão endurecido pelo diabo, o diabo endureceu tanto o coração deles, eles estavam ardendo tanto já na chama do inferno, que eles nem sentiam mais o cheiro do fogo, nem mais sentiam mais o cheiro do carvão queimando, mas o carvão estava queimando para eles. Eles já estavam condenados, eles já estavam terrivelmente condenados, e ainda assim estavam tirando o sarro de Jesus, Estavam totalmente nas mãos de Satanás. Satanás tinha endurecido o coração deles de tal maneira que eles estavam escarnecendo de Jesus, e de forma que as palavras de Jesus não conquistavam o seu coração, não tinham nenhum efeito no coração. Isso chama atenção, meus irmãos. Isso chama atenção. Isso chama atenção porque a gente vê que realmente o homem ele chega numa situação de total perdição. Total perdição. Era a situação desses escribas. E aí a gente pode entender daqui, desse versículo aqui, a gente pode entender por que tanto absurdo em nome de Deus. A gente pode entender por que tanta desonra ao nome de Deus em nome de Deus. Porque aqui a gente está falando de escribas, fariseus, pessoas que tinham a lei, ensinavam a lei, eram responsáveis pela interpretação da lei. A gente consegue entender aqui por que o homem pode falar de Deus, se dizer crente, se dizer salvo, se dizer alguma coisa com Deus, mas não ter nada de Deus. A gente entende nesse texto aqui por que tantas pessoas dentro da igreja zombam de Cristo. Porque o próprio nome de Cristo muitas vezes dentro da igreja é zombado, é ridicularizado. Por que as palavras de Deus são zombadas, são ridicularizadas dentro da própria igreja? Aqui nesse texto a gente entende. A gente entende. Isso aconteceu com Jesus na época dele. Isso aconteceu com Jesus na sinagoga, que era o povo de Deus até então. Isso aconteceu com Jesus com os líderes da igreja daquela época. Aconteceu a mesma coisa com Jesus.
E se aconteceu com Jesus, isso acontece nos dias de hoje também. Verdade. Se isso aconteceu com Jesus, aquelas pessoas fizeram aquilo com Cristo, isso acontece nos dias de hoje também. E por que isso acontece? Porque o coração do homem é terrivelmente corrupto. Porque o coração do homem fala uma coisa com a boca, mas no coração tem outra. Porque o homem prefere, nos seus desejos carnais, a sua vontade e não a vontade de Deus. Porque o coração do homem é terrivelmente depravado. Depravado, totalmente depravado. Não existe no coração do homem nada que possa crescer, que seja bom. A única coisa que o homem tem de valor é quando o Espírito Santo está dentro dele. É quando o Espírito Santo entra dentro do seu coração e faz uma obra de arrependimento. Faz uma obra de transformação. Mas por muitas vezes a gente vê o homem interessado em muitas coisas, mas quando a palavra de Deus fala alguma coisa, a pessoa não quer ouvir. Verdade. A pessoa não quer ouvir. O que é isso? É o diabo. O que é isso? É o coração duro. A palavra de Deus está falando coisas, mas a pessoa não quer ouvir. É o que está acontecendo aqui. Jesus está falando com aqueles escribas, mas eles não querem ouvir. Verdade. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. A palavra está falando, mas a pessoa não quer ouvir. Ela fecha os ouvidos, ela fecha o coração, ela cria alguma coisa dentro dela para não ouvir a palavra de Deus, para suprimir a palavra de Deus. É o que está acontecendo aqui. As trevas aqui, elas dominaram o coração desses homens. As trevas dominaram o seu coração de forma que eles não queriam ouvir. Meus irmãos, o maior mal do homem é não dar ouvidos à palavra do Senhor. Esse é o maior mal que existe na humanidade. É querer andar separado de Deus. É querer ter os próprios entendimentos a respeito das coisas. É ter medo de Deus entrar. É ter medo de Deus entrar. Muitas pessoas elas têm medo de Deus entrar, porque se Deus entrar, Ele vai querer fazer algo diferente. Ele vai querer fazer algo diferente. As pessoas elas têm medo, elas não querem deixar Deus entrar, porque se abrir o coração, Deus vai querer fazer diferente. Aleluia. As pessoas têm medo e elas preferem se fechar para Deus. Elas preferem se fechar nos seus medos. Ela prefere ter medo de tudo. Mas ela tem medo de Deus entrar. Ela não abre o seu coração para Deus entrar, porque ela pensa, se Deus entrar aqui, Ele vai fazer diferente. Ele vai querer fazer uma obra diferente. Ele vai querer fazer diferente, como Pedro falou: Jesus, eu sou pecador demais, então se afasta de mim. Foi o que Pedro falou para Jesus quando ele encontrou Jesus a primeira vez. Mas depois que ele conheceu a verdade de Cristo, ele falou: para onde eu vou, se só o Senhor tem as palavras de Deus? Glória a Deus. O medo em deixar Deus entrar tem que se transformar no medo de perdê-lo. Tem que se transformar no medo de perder a Cristo. Nós temos que ter medo de perder o Salvador. Nós temos que ter medo, igual Moisés falou: pode ir para onde você quiser, Senhor, eu não saio daqui, eu não vou para Canaã, eu não vou para lugar nenhum. Eu só vou se o Senhor vier comigo. Eu perco Canaã, eu perco qualquer coisa, eu quero a tua presença. Glória a Deus. Eu quero a tua presença. É isso, meus irmãos. A palavra de Deus ela é tão séria que Deus falou para Deus falar com a rocha. Falou para Moisés falar com a rocha. Moisés foi lá e bateu na rocha. É uma coisa simples, né? Mas era a palavra de Deus. Amém. Moisés desonrou a palavra de Deus. Deus falou para Moisés: fala com a rocha. Moisés foi lá e bateu na rocha. Simples. Mas peraí. Nossa, mas Moisés foi privado de entrar na terra prometida por uma coisa tão pequena? Meus irmãos, desprezar a palavra de Deus é a pior coisa que existe. É a pior coisa que existe. Não existe nada pior do que desprezar a palavra de Deus. Deus falou: fala, ele bateu. Pronto. Ah, mas isso é sério? Isso é sério. Seríssimo. Sério. Para terminar, meus irmãos,
uma empregada foi trabalhar na casa de um arqueólogo. E ela chegou e viu no meio da sala um objeto velho lá. Ela achou que aquilo era lixo. Pegou aquele lixo, pegou e jogou fora. O arqueólogo chegou no final do dia: o que você fez? Você pegou a obra mais valiosa da minha casa, a coisa que eu mais tinha de precioso. Ah, mas eu não sabia. Mas isso era a coisa mais preciosa que tinha na minha casa. É assim. É assim que nós temos que entender ao Senhor. O Senhor sabe o que é valioso. O Senhor sabe o que é bom. O Senhor sabe o que é precioso. Nós não sabemos. Nós não sabemos. E se nós não entendermos o que é precioso para Deus, o que é valoroso para Deus, nós vamos desprezar as coisas de Deus. Jogar fora as coisas de Deus. E vamos ser severamente punidos por causa disso. Porque o que nós temos que fazer é entender a vontade do Senhor. Saber o que tem valor para Ele. E não definirmos por nós mesmos o que tem de valor para nós. E o que a gente acha bom. Porque os nossos valores não são os valores de Deus. E os valores de Deus não são os nossos valores. Que o Senhor derrame sobre nós graça. Derrame sobre a nossa vida graça, entendimento. O coração puro, né? Coração puro diante de Deus. E que nós não tenhamos medo de Deus mudar a nossa vida. Mas que nós tenhamos medo de perder o Senhor. Perder o Senhor. Porque um dia não haverá mais oportunidade. E quem quiser buscar o Senhor não vai encontrar. A gente tenha medo de perder o Senhor. Esse seja o único medo da nossa vida. Que todos os medos, qualquer outras coisas, são irrelevantes. Mas o medo de perder a presença do Senhor, esse sim é importante. Nós podemos amar ao Senhor de todo o nosso coração dessa maneira. Amém? Amém. Louvado seja Deus.